a gente pensar assim, define para a gente o que é a febre reumática. A febre reumática é uma doença da classe caracterizada como uma doença reumatológica, e ela é uma doença muito típica porque a gente conhece toda a estrada da febre reumática. Começa com a infecção de garganta por uma determinada bactéria. É uma única bactéria que causa o desenvolvimento da doença. Então, não é qualquer dor de garganta que vai evoluir com febre reumática. É uma bactéria específica. Somente o estreptococo é capaz de desencadear o processo que vai levar à doença febre reumática. Então, as dores de garganta a gente tem aos montes, tem durante o ano. A fase da idade que mais isso acontece é entre os 5 e 15 anos, por isso a doença é mais incidente nessa faixa etária. E na medida que a incidência da própria amigdalite, da dor de garganta bacteriana vai terminando, a incidência da febre reumática vai diminuindo junto. Sobre, então, os fatores causais, a gente está vendo que é essa bactéria, e sobre ali o desenvolvimento da doença. Como que ele se dá, o que o papai e mamãe têm que ficar atentos, junto com o médico, até ali num primeiro momento, certamente é o pediatra, né? Até chegar num reumatologista. É verdade. O ideal é que, só falar um pouquinho da história da doença, então. Claro. Começa com a dor de garganta, com a bactéria, que não é qualquer, então é importante frisar isso, não é qualquer episódio de dor de garganta. A bactéria, o estreptococo, o organismo reage contra esse estreptococo na intenção de terminar de eliminar essa bactéria. E o organismo da criança reage com alguns desses anticorpos que são produzidos contra a bactéria. Então, eles são produzidos contra a bactéria e eles reagem contra o organismo da criança também. Diante disso, só uma pergunta. Existe ali, como é uma bactéria específica, o estreptococo? Sim. Mas também para a pessoa pode ter algum tipo de influência, uma predisposição genética? Sim, tem que haver uma predisposição genética. É uma bactéria muito comum, muitas crianças têm infecções de garganta pelo estreptococo, mas nem todas elas desenvolvem a febre reumática. Então, aliás, é um número até pequeno que vai evoluir com febre reumática. Então, há sim uma predisposição genética. E às vezes uma história familiar de febre reumática no pai ou na mãe ou no irmão mais velho é importante para a gente poder definir esse diagnóstico. Então, a forma de apresentação da doença classicamente é com dor articular. Então, começa com uma febre, surge em média 15 dias depois da infecção de garganta. E a infecção de garganta pode passar desapercebida. Então, a gente pergunta para a mãe, teve alguma gripe, alguma infecção de garganta? Tomou antibiótico 2, 3 semanas atrás? E a família, é verdade, teve sim. Então, a doença vem surgir 2 a 3 semanas após o quadro. Esses efeitos sintomáticos, né? Exatamente. Que aí começa por dores na articulação. São dores muito intensas, elas têm tipicamente uma característica migratória. Então, começa a doer no tornozelo, a dor é muito intensa, a criança tende a parar de levantar, não mexe. Daqui a 4, 5 dias, aquele tornozelo melhor aparece no outro joelho, daqui a 2 dias está um cotovelo, geralmente grandes articulações. E vai migrando a dor assim pelo corpo. Ela tem esse comportamento bastante típico de migrar. Não é sempre que isso acontece, mas é o clássico. É o clássico. É. E ali, por exemplo, Carol citou aqui um exemplo até de um primo onde ele desenvolveu, né, a partir dos seus 14 anos. Quando um dia para o outro ela disse que ele já não conseguia levantar da cama por causa dessas dores. A dor é aguda, é assim, de uma hora para outra. E é muito intensa. É muito intensa. Ela responde muito bem. O quadro articular, apesar de ser dramático, principalmente quando uma criança pequena para de andar, então você amanhece no dia seguinte, a criança deita bem, levanta sem caminhar no dia seguinte, não pode encostar no joelhinho dela. Além desse quadro, a dor, né? Então o quadro se estabelece bem dramático mesmo. A família apavora, porque a criança não está andando. Mas esse quadro, apesar de ser assim, tão agudo e tão intenso, ele é benigno. A manifestação articular, ela desaparece com remédio ou sem remédio. Ela vai sumir. Então, poderíamos dizer assim, dá e passa, mas precisa de haver um tratamento. Precisa sim. A gravidade da doença não está na manifestação articular. A gravidade da doença está no comprometimento do coração. Então, são 5 as manifestações típicas da febre reumática. A artrite,
A lesão de pele, que a gente chama de eritema nodoso, que é uma lesão rendilhada, às vezes manchada na pele. Nódulos subcutâneos podem aparecer, a gente bem palpa mesmo, os nódulos que surgem que não havia antes. Seriam como as chamadas famosas ínguas, assim, que mas vão é fora do lugar, não é íngua. Íngua é bem na área de linfonodo. O nódulo subcutâneo, ele aparece em áreas de extensão de articulação. Exemplo, então, às vezes no braço, joelho, às vezes na canela. Exatamente, assim. em torno da coluna vertebral também. Então, esse nódulo também é uma manifestação da doença. A coreia, que é uma manifestação mais rara, mas que é bastante típica, a criança começa a desenvolver movimentos incoordenados. Então, a criança amanhece e não está conseguindo colocar a colher na boca, porque de uma hora para outra dá umas repuxadas. Outro motivo de apavorar a família foi o que está acontecendo com esse menino, que esse menino não está conseguindo escrever. Começa a escrever e a mão sai do lugar. E às vezes não consegue andar. Isso também tende a ceder, não tende a ser uma manifestação prolongada, mas é um sinal importante. Então, a gente volta para o coração, que é onde o problema existe. Por quê? Porque ele pode deixar sequela. Então, no coração, ele deixa sequela, deixa cicatriz, que pode, inclusive, no futuro, necessitar de cirurgia cardíaca. Doutora, só para a gente, então, frisar para os nossos queridos e nobres telespectadores, então, só para que você possa aí entender um pouquinho mais dessa febre reumática, começa, né, e a gente vai ilustrar aí para você, com essa inflamação na garganta, né, que é a dor de garganta, que às vezes pode passar desapercebida, inclusive. Não é isso, doutor? É verdade. Um próximo sintoma, pode ilustrar para a gente aí, a produção, que a dor nas articulações, que são dores agudas, intensas e mais que elas vêm por um período de tempo. Esse período de tempo, ele se caracteriza, ou mais ou menos numa média de... Em cada articulação, ele fica em torno de 4, 5, no máximo 7 dias. O período todo de comprometimento articular, entre aquelas que aparecem e desaparecem, 2 semanas é a média. Umas 2 semanas. Sem tratamento. No momento que você começa a tratar, a articulação responde prontamente. Porque aí já entra com os remédios todos. Exatamente. Que já ajudam. A próxima característica e sintoma está aí na tela para você, que é essa dor no peito. Essa dor no peito, ela já mostra esse sinal de que já chegou no coração? Exatamente. Dor no peito, quando acontece, já é uma manifestação cardíaca e às vezes importante, porque as alterações, o comprometimento do coração inicial, ele não vem com dor, ele vem aparecer dor quando já tem um líquido envolvendo a membrana do coração, quando já vem associado com cansaço. Essa dor, às vezes, ela fica mais para depois. Então, a manifestação inicial, o médico é que às vezes vai perceber, seja na ausculta, na alteração da frequência cardíaca, junto com essa sensação de cansaço e de mal-estar. Que é até a próxima ilustração, coloca pra gente, produção, que é a própria fadiga, muito embora ali pareça uma pessoa adulta, mas a incidência maior, né, a prevalência é nas crianças e adolescentes. Existe a febre reumática do adulto, mas é uma forma mais rara e ela é um pouquinho diferente da febre reumática da criança. Então, voltando ao quadro da criança, essa fadiga, ela acompanha todo o processo inflamatório. Então, a criança vem com febre, com queda de estado geral, indisposição, aquela dor que é intensa. Se não tem comprometimento cardíaco, isso vai melhorar. Mas se tiver alteração cardíaca, essa coisa vai se arrastar até que essa inflamação das membranas do coração, das válvulas do coração, que é o mais importante, sejam contidas e controladas. Chega para a gente uma pergunta aqui dos nossos telespectadores e nós vamos passear lá no sul do país agora, lá no Rio Grande do Sul. É o Henry de Arroio do Padre, lá no Rio Grande do Sul. Tive febre reumática com 7 anos de idade e hoje fui diagnosticado com lúpus. Há relação? Relação direta, não há. Não. A febre reumática é uma entidade muito específica, desencadeada exclusivamente pela bactéria. O lúpus é uma doença autoimune. Ela é desenvolvida por uma alteração no sistema imunológico. O que eu posso imaginar, quer dizer, se a febre reumática ficou bem estabelecida naquela época e aquele assunto encerrou, são 2 episódios diferentes. Ou aquele episódio da dor articular no passado talvez não fosse
uma febre reumática e já uma manifestação de lúpus que vem assim, devagarinho ao longo dos anos e às vezes leva muito tempo para se estabelecer e se fazer o diagnóstico. E que foi o que aconteceu hoje aqui com ele, né? Que já diagnosticou como lúpus. É. Agora, doutora, sobre a questão do tratamento, voltando ao exemplo lá do primo de Carol Malta oficial, ele teve que tomar ali a Bezetacil dos 14 aos 18 anos, uma vez por mês. Doído o negócio. Esse é o tratamento? O que há de tratamento para a febre? Não é o tratamento. O tratamento é o seguinte, ela tem duas fases. Uma fase que é tratar a amigdalite. Então, tem que tratar a amigdalite, tem que eliminar a bactéria para que aquilo não desenvolva. Então, é o antibiótico e o anti-inflamatório, por favor. O diagnóstico inicial da amigdalite bacteriana e tratar imediatamente. Quanto mais precoce o tratamento, menor o risco de evoluir para uma febre reumática consequentemente. Então, esse é primeiro. A segunda etapa é tratar a crise em si. Então, vão tratar a dor articular, vão tratar a inflamação do coração, vão tratar a manifestação de pele, ou a coreia, o que for. A fadiga. Então, esse tratamento, ele envolve anti-inflamatório, muitas vezes corticoide, repouso, quando tem coreia, algum anticonvulsivante que ajuda no tratamento da coreia. Então, essa é a segunda parte. Como isso tudo se resolve, aquela inflamação, aquele período todo se acalma, e isso, pronto, está resolvido. Mas acontece que a gente não pode deixar que essa amigdalite se repita. Quanto mais episódios de amigdalite a criança tiver, maior o risco e mais grave o comprometimento cardíaco dela. Então, o Bezetacil entra exatamente aí, na profilaxia secundária. Então, é importante prevenir e não deixar que a bactéria provoque novamente um processo infeccioso, porque a bactéria está aí, é uma bactéria banal, está em tudo quanto é canto. Então, para que ela não desenvolva novamente uma outra amigdalite e agrave aquela situação que já existia antes. Então, tudo depende ali daquele tratamento primário que é na amigdalite. Exatamente. Para não deixar chegar nesse ponto. Exatamente. A gente fala de cura? A gente fala de cura, inclusive se não há comprometimento cardíaco, e eu direi que a menor parte evolui com cardite. Não são todas as crianças que fazem a cardite. Se não há comprometimento cardíaco, a doença cedeu, acabou. Passou aquelas 3 semanas, um mês, o que for, encerrou a doença. Aí a criança vira para mim, principalmente quando chega nos 14, 15 anos, diz assim, mas eu não sinto nada, não tem nada, por que eu tenho que tomar essa injeção todo mês? Essa danada dessa Bezetacil que dói. Falei, olha, vocês vão fazendo amizade com a injeção é amiga de vocês, não precisa brigar com elas, porque ela está aí para proteger. Porque se... Também dá e passa. Não teve cardite, mas se você tiver um outro surto, você pode vir a ter uma cardite, que vai ser um problema para a vida toda. Então, o primo da Carol aí tomou Bezetacil até os 18 anos, atualmente até os 21. Então, se ele tivesse... E saiu no lucro. E saiu no lucro. Se ele tivesse Carol, hoje... como é que é o nome do seu primo lá, Carol Malta? Tiagão, você que está nos assistindo aí, diretamente de São João del Rei, você está no lucro, ele meu hoje parceiro. faz medicina, mora aqui em BH. Então, Tiagão, você já sabe que você está no lucro, já então. Já sabe disso. Então, tadinho, nós fizemos uma festa para ele, doutora, quando ele parou de tomar, porque foram muitos anos, todo mês. Ao invés de ganhar carro, ganhou festa. Parou de tomar. Bezetacil é dia de festa. Mas acontece que agora a gente prolonga um pouquinho mais até os 21 anos, exatamente porque ainda estava acontecendo alguma reincidência de doença depois desse período. É uma doença muito própria de uma comunidade mais pobre, de um país que tem uma dificuldade com a sua saúde pública, com aglomerados, com grandes populações morando junto, com baixa de qualidade de saúde e de capacidade e de condições econômicas e sociais. Então, é uma doença que muitas vezes é negligenciada por conta do tipo de população que ela envolve. Já houve uma tendência, e há no mundo inteiro uma intenção de que essa doença seja eliminada. Isso é possível que aconteça. Tá, estamos caminhando para isso. Então, temos de Brasil, ainda falta muito ainda. Campanhas que sejam bem orientadas, bem executadas, no sentido de diagnóstico precoce da amigdalite e tratamento imediato. Gente, Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais
queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.